versos 27 e 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos ajuda agora para que possamos ouvir Tua voz e o ensino da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a graça de poder ser instruídos naquilo que o Senhor tem como propósito para nós, para as nossas famílias, para as mulheres aqui presentes, para os pais aqui presentes, e que possamos, ó Deus, ouvindo a instrução da Tua palavra, crescer na Tua graça, no Teu reino, no serviço que engrandece o Teu nome. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos em Vila Maria fazendo uma série de pregações do livro de Deuteronômio. No capítulo 7 de Deuteronômio, nós encontramos um desafio feito por Moisés para que o povo de Israel não buscasse fazer aliança com os povos que viviam na terra de Canaã. Ao entrar naquela terra, eles deveriam destruir completamente aqueles povos. Primeiro, porque Deus estava irado contra aquelas nações, pelos pecados que elas estavam cometendo, e Israel seria o instrumento de Deus para o juízo contra o pecado daquelas nações. Mas também o texto diz que eles deveriam se afastar daqueles povos, porque aqueles povos poderiam corrompê-los, poderia levá-los a ter os pensamentos, a ter as práticas, a ter as formas de culto que Deus abominava, que Deus estava condenando, e que estaria então fazendo com que o povo de Israel, ou com os seus filhos, ou que seus filhos pudessem também ser passíveis de destruição e de serem expulsos da terra, como estava acontecendo com a terra de Canaã. Eles deviam ter cuidado com esse princípio, porque Deus não ia expulsar as nações de uma vez só. Em termos numéricos, Israel não tinha tamanho para encher toda a terra, então eles conviveriam com aqueles povos por algum tempo, mas deveriam fazer essa convivência à distância. E sempre que Deus lhes desse a oportunidade, sempre que Deus entregasse essas nações nas suas mãos, eles deveriam exterminá-las. Outra coisa que Moisés falou naquele momento é: se vocês fizerem isso, eu vou abençoar e vou cuidar de vocês como nenhum dos outros povos é cuidado. A questão central neste ponto é que nós temos a tendência de pensar que o modo de viver que nós vemos lá fora, que o modo que as pessoas realizam o seu trabalho, que a maneira como as pessoas constroem a sua condição econômica ou financeira, a maneira como eles se divertem, a maneira como eles cuidam das suas famílias, é uma maneira mais alegre, mais feliz, mais proveitosa, mais próspera do que a nossa. Muitas vezes nós, como povo de Deus, temos sofrido, temos lutado com dificuldades lá no nosso trabalho, com dificuldades na nossa família, e nós olhamos ao redor, como Asaf fez uma vez, e vemos os ímpios tão felizes, todos se divertindo, recebendo dinheiro, recebendo aplausos, e nós temos essa tendência de dizer: se eu fizesse um pouco daquilo que eles fazem, talvez eu fosse mais feliz. Se no meu trabalho eu usasse um pouquinho dessa artimanha, eu poderia, de alguma forma, ter mais êxito, ser promovido, ou conseguir maiores vendas, ou assim por diante. Nós começamos a olhar para o mundo em redor e queremos imitá-los para que estas coisas, para que as práticas deles possam nos abençoar.
E nesse ponto do texto de Deuteronômio 7, Moisés diz que nós deveríamos lembrar que se guardarmos os mandamentos do Senhor e se andarmos nos seus caminhos, o próprio Senhor nos abençoaria. E Ele nos abençoaria tanto naquilo que nós chamamos de bênçãos espirituais, bênçãos eternas, aquelas que realmente importam, porque não importa que o homem ganhe a vida, que o homem ganhe o mundo inteiro e perca a sua alma. Não importa quantos aplausos, né, os jogadores de futebol, quantos aplausos os artistas, os cineastas vão receber, ao final do dia, eles estão sempre com um vazio que precisa ser preenchido com bebidas, que precisa ser preenchido com mulheres, que precisam ser preenchidas com drogas, que em muitas situações jamais consegue ser preenchida. É nítido que aquilo que esse mundo oferece com uma mão, ele tira com a outra. A paz e a satisfação que a riqueza, que os bens podem trazer, ao mesmo tempo traz conflitos dentro da família, dissensões, separações, divórcios. Se você quiser de fato ser abençoado, é o que diz Deuteronômio, você deve ouvir os mandamentos do Senhor e não se aliar com esses povos. E aí, neste momento do texto de Deuteronômio, ele faz uma série de promessas. Eu vou abençoar os seus filhos, eu vou abençoar o seu cereal, eu vou abençoar o seu celeiro, eu vou abençoar os seus animais, eu vou abençoar o seu trabalho, né? Trazendo para os dias de hoje, eu vou abençoar o seu comércio, eu vou abençoar a sua casa, vou guardar a sua entrada, a sua saída, a sua viagem, mas num determinado momento ele faz uma promessa de bênção, e é sobre ela que eu quero falar com vocês essa noite, que muitas vezes nós cristãos, temos desprezado e não temos buscado ou não temos valorizado na nossa vida. Ele diz, se vocês andarem nos meus caminhos, não haverá entre vocês ninguém que seja estéril, nem um homem, nem uma mulher, nem um animal. A bênção, isso que está em Deuteronômio 7,14, é a promessa de que nós seríamos, e nós, se andarmos no caminho de Deus, seremos fecundos. Teremos filhos. E nesse contexto de celebração do mês da família, do Dia das Mães, eu tenho parado para meditar um pouco nesta promessa e naquilo que ela quer dizer para nós em alguns aspectos. O primeiro deles é que, de alguma forma, o pensamento deste mundo ao nosso redor entrou nas nossas mentes e fez com que a gente tratasse a geração de filhos como um peso, como uma dificuldade, como alguma coisa que atrapalha ou faz mal à nossa vida. Nós, de alguma forma, estamos sendo levados a escolher entre filhos e profissão, entre filhos e casamento, entre filhos e diversão, entre filhos e lazer. E em muitas situações, no mundo, obviamente, os filhos perdem. E cada vez menos pessoas têm procurado ter filhos, cada vez menos pessoas têm desejado formar famílias, cada vez menos pessoas têm desejado criar descendência, e cada vez mais a gente percebe esses fenômenos de maternidade ou de paternidade no padrão do inferno e do mundo. Então nós encontramos os pais e mães de pet. Essa semana aí, nas redes sociais, as mães reborn, os bebês reborn, né? As bonecas, né? Que são como crianças, e todos tentando exercer esse privilégio, esta bênção da maternidade do seu próprio jeito. De um jeito que lhes dê satisfação, alegria, prazer. Nós não entramos totalmente nesta mentalidade, mas ela tem sido de muitas formas presentes na nossa vida. Nós temos olhado para a vida familiar, temos olhado para a vida conjugal, temos olhado para a geração de filhos com olhos diferentes daquele que o Senhor estabeleceu.
e buscando coisas para nós que não são aquelas que o Senhor prometeu. Para a nossa família, Deus prometeu que nós seríamos fecundos, que nós teríamos filhos. Foi isso que Ele disse quando nos criou. Então, eu queria refletir um pouquinho sobre isso. Porque nós temos limitado, nós temos temido, nós temos muitas vezes postergado, nós temos evitado a bênção de ter filhos. E graças a Deus pelas crianças aqui presentes, pelos bebezinhos que a gente vê cada vez, né, que vem aqui, porque isto é sinal de que aquilo que Deus prometeu em Deuteronômio, da bênção que Deus estabeleceu lá em Deuteronômio, ainda está sobre nós e nós a buscamos. E nós a valorizamos, e nós queremos viver a partir desta condição especial que Deus deu de sermos mãe, de sermos pai, de sermos família, que estão gerando filhos e estão fazendo com que o nome de Deus prevaleça. Mas é também verdade que quando falamos desse tema, nós temos que lidar com a realidade que muitas pessoas não conseguem, não podem. Tem algum tipo de limitação, dificuldade, e que também faz parte do povo de Deus, mas que não pode usufruir, não pode se alegrar da bênção da vida familiar, da bênção da geração de filhos, como o Senhor tem prometido. E é importante também a gente refletir sobre os desafios, sobre as dificuldades, sobre as tristezas que ser mãe traz, que ser pai traz, que criar filhos traz. E como nós devemos responder a essas dificuldades? Não como o mundo, que tem rejeitado a geração de filhos, mas como aqueles que olham e ouvem a promessa de Deus: vocês não serão inférteis. Ouvem a promessa de Deus: vocês serão fecundos. A promessa de Deuteronômio 7, como nós lemos no texto inicial, não é nova. Quando Deus criou homem e mulher, e os fez à sua imagem, dotou-os desta capacidade de gerar filhos, e os abençoou, dizendo: sede fecundos, sejam fecundos. Esse é o propósito de Deus para a sua criação. Ele nos criou com este potencial de crescermos, de multiplicarmos, de enchermos a terra, de gerar vida, e espera-se que a gente use deste privilégio com alegria e com gratidão. E é por isso que nós, num dia como este, e não só por conta da celebração cultural, mas pela convicção teológica que temos, celebramos o Dia das Mães. É uma graça divina, uma bênção divina que se estabelece na vida das nossas irmãs e que nós queremos reconhecer, como Ana reconheceu, como Maria reconheceu. Queremos reconhecer que é o poder de Deus que concede estas coisas e é a alegria do Senhor que está sendo instalada no coração de cada família através dessas crianças, desses meninos, dessas meninas que crescem no nosso meio. É por isso que nós celebramos de igual forma o Dia dos Pais, porque Deus não criou apenas as mães para cuidar dos filhos, mas Deus criou o homem e mulher, e Deus estabeleceu que na família, na convivência do casal, esses filhos fossem não apenas gerados, mas eles também fossem criados, fossem conduzidos nos caminhos do Senhor. E nós então lembramos, diante de um mundo onde lares são separados, onde maridos abandonam as suas esposas, onde pais abandonam os seus filhos, nós devemos lembrar que o Senhor nos deu um grande privilégio de estar com a nossa família e de criar os nossos filhos para a glória e honra do Senhor, debaixo da sua direção. Com mais frequência do que celebramos, é verdade, nós lembramos os deveres que pais e mães têm para com os seus filhos diante do Senhor. Paulo diz que devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não se trata apenas de gerá-los, não se trata apenas de colocá-los no mundo, mas a maternidade, a paternidade é o dever de conduzir essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, no conhecimento do Senhor, no caminho do Senhor, de tal forma que eles creiam, de tal forma que eles conheçam a Deus, de tal forma que eles sirvam a Deus como nós servimos. Está no Salmo 78, os versos 3 a 7. Abra aí sua Bíblia.
Salmo 78, do 3 a 7, nós lemos assim: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para não apenas gerar filhos, mas transmitir geração após geração os feitos do Senhor, os louvores do Senhor, as graças do Senhor na nossa vida, a nossa história com Deus sendo contada para os nossos filhos, para que eles saibam por que amamos a Deus, para que eles saibam por que nós servimos a Deus, para que eles possam estar mais dedicados a Deus, talvez do que nós fomos ou do que os nossos pais foram, para que eles possam colocar em Deus a sua confiança e possam andar nos mandamentos do Senhor. Ser pai, ser mãe, é estar comprometido com este trabalho, comprometido com esta tarefa de geração em geração. Em Gênesis, essa bênção vem de forma incondicional. Sejam fecundos, encham, cresçam, multipliquem, enchem a terra, dominem a terra e tenham domínio sobre todos os animais que estão ali. Ali, o Senhor nos comissiona para realizar este trabalho. Entretanto, quando chegamos em Deuteronômio 7, nós encontramos uma condição. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, então vocês serão fecundos. Por que Deus condiciona dessa forma? Porque aquilo que deveria ser o natural, a bênção, o corriqueiro, o comum, o grande objetivo das nossas vidas, o grande propósito das nossas famílias, que era formar e orientar os nossos filhos para conhecerem, para crescerem a Deus, por que isto agora está na condicional? E a resposta é, porque o nosso pecado fez com que nós perdêssemos a nossa comunhão inicial e a plenitude da bênção que Deus tinha estabelecido para nós. Os efeitos da queda fez com que a geração e a criação de filhos fossem tremendamente contaminados, corrompidos. O pecado nos afasta de Deus e da sua bênção e lançou uma série de perturbações, laços de morte sobre nós e sobre as nossas famílias. Nós, por exemplo, como disse, preferimos cuidar da nossa vida profissional do que cuidar dos nossos filhos. Nós temos sido obrigados, por conviver neste mundo, a deixar os nossos filhos ao cuidado de outros, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter o sustento, para que nós possamos ter o pão de cada dia. Não foi assim que Deus estabeleceu. Não é este o propósito de Deus, que nós fôssemos vendedores, que nós fôssemos motoristas, que nós fôssemos médicos, que nós fôssemos engenheiros, que nós fôssemos professores e nas horas vagas, no tempo que nos sobra, seríamos pais, seríamos mãe. Nós somos pais e mães em primeiro plano. E então nós podemos, a partir disto, crescer e dominar a terra, exercer a nossa profissão, ganhar o nosso sustento e assim por diante. Mas por causa do pecado, este sistema, este princípio de Deus se tornou corrompido e as necessidades da sobrevivência, as necessidades da vida humana se colocaram em contraposição, se colocaram em disputa da bênção que o Senhor deu em nós formarmos a nossa família. O pecado de Adão amaldiçoou a terra e a fez produzir espinhos e abrolhos. Somente pela misericórdia de Deus
é que nós conseguimos o sustento da nossa família, com muito suor, com muita dificuldade e por tempo limitado. Porque nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. Por mais que trabalhemos, por mais que conquistemos, por mais que avancemos, o nosso destino é sempre o mesmo. O trabalho não nos dará a vida eterna, a eternidade que nós precisamos. E é por isso que homens e mulheres têm se embrenhado, têm lutado pela sobrevivência e têm visto no cuidado da família, na reunião familiar, na criação de filhos e até mesmo na geração de filhos, um problema, uma dificuldade, alguma coisa que nós não temos tempo para fazer. Mas esse é o nosso principal propósito, essa é a razão principal da nossa existência. Se nós não estivermos cuidando das nossas famílias, se nós não estivermos cuidando da nossa própria casa, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, nós somos piores do que o descrente. Então, de alguma forma, nós precisamos pedir ao Senhor que esta bênção de cuidar da nossa família, de cuidar dos nossos filhos, de formar os nossos lares, de gerar filhos e conseguir conduzi-los, seja alguma coisa de fato possível. Mesmo numa terra amaldiçoada, onde o trabalho é tão penoso, onde há tanta dificuldade para a nossa sobrevivência, onde homens e mulheres têm que sair cedo para trabalhar, mas o Senhor diz, não se aliem a estes povos. Ouçam os meus mandamentos. Ouça o meu testemunho, guarde os meus juízos. Eu abençoarei o trabalho de vocês. Eu abençoarei a família de vocês. E ninguém no meio de vocês será infértil. O pecado trouxe sobre Eva e sobre todas as mulheres o aumento significativo dos sofrimentos e das dores na geração de filhos. Como hoje é dia das mães, eu vou me focar mais neste âmbito da dificuldade, da maternidade, mas sabendo que também, no caso dos homens, essas mesmas lutas e dificuldades aparecem e os mesmos desafios à fé também são postos. O dever de cuidar de filhos é de ambos, mas o foco hoje é sobre a luta que vocês, mulheres, têm nesse mistério, nesta missão, neste trabalho que Deus tem requerido de vocês. Gênesis 3,16 diz assim, e a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Quando nós ouvimos esse texto e essa palavra de Deus da mulher, nós logo pensamos nas dores de parto. Certamente, esta é uma dor intensa, uma dor que somente as mulheres sentem e sabem o peso, sabem a dificuldade que ela traz. Embora, na condição moderna, nem sempre a geração de filhos requer esta dor. Mas é certo, mesmo para aquelas que passaram pelas dores de parto, que esta não é a maior dor de uma mulher ou de uma mãe. Sim, é uma dor intensa, mas eu quero mostrar para vocês que, infelizmente, essa não é a maior dor de uma mulher, de uma mãe. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Sim, é uma dor intensa, mas Jesus diz, depois que ela passou, a alegria de ter uma criança nos braços supera e faz esquecer completamente todo o sofrimento e toda a dor que o momento do parto trouxe. Sim, a dor no parto. Mas essa não é a maior dor que o pecado trouxe sobre vocês, mulheres. O sofrimento, então, da gravidez precisa ser entendido de uma maneira mais ampla. E o contexto de dores, porque é assim que o texto diz, em meio de dores darás à luz o filho, deve ser entendido como algo mais amplo do que aquele momento do parto, aquela situação de dor intensa que as mulheres passam a dar à luz. Por exemplo,
No texto bíblico, nós encontramos uma quantidade razoável de mulheres que não podiam ter filhos. Deus disse, sede fecundos, crescei e multiplicar. Deus disse, não haverá no meio de você homem ou mulher infértil, mas o fato é que por causa do pecado, muitas mulheres na história bíblica não podiam ter filhos. A esterilidade, esta mencionada em Deuteronômio 7, é o primeiro sofrimento causado pelo pecado. E uma grande tristeza no meio de Israel. Não era um benefício, não era um livramento, não era um alívio. As mulheres, quando não podiam ter filhos, os homens, quando não podiam ter filhos, não pensavam, agora eu posso me dedicar à minha profissão, agora eu posso me dedicar ao meu trabalho, agora eu posso me dedicar ao prazer sem nenhum tipo de preocupação ou peso, sem nenhum tipo de temor. Não poder ter filhos era uma grande tristeza e alguma coisa que causava grande conturbação no meio do povo de Deus. Ela provocou a descrença no lar de Sara. Quando Deus apareceu para Abraão e para Sara e disse, vocês vão ter um filho, eles se riram. Porque Sara era estéril, eles sabiam disso. Eles sabiam que não era possível. Deus lhe fez uma promessa, Deus lhes fez um anúncio, mas a esterilidade de Sara fez com que ela não acreditasse mais em Deus. Fez com que eles buscassem o descendente de Abraão por meio de Agar, por meio de uma serva, e não de acordo com o casamento, de acordo com aquilo que estabeleceram. Não podiam esperar em Deus, porque o fato de Sara não poder ter filhos feriu duramente aquela família. Trouxe ira no lar de Raquel. Jacó serviu a Labão por 14 anos para casar com Raquel, que era a mulher que ele amava, e esses anos passaram rapidamente pelo muito que ele amava Raquel. Mas então Lia começou a ter filhos e Raquel reclama com Jacó que ele não pode ter filhos, e ele, irado, se volta para sua mulher e diz, por acaso eu estou no lugar de Deus? Foi ele que te fez estéril, é ele que te impede de ter filhos. E aquele que amava tanto, trata a sua mulher de forma tão dura, tão ríspida, tão desprezível e ignorante, porque a esterilidade de Raquel trazia peso para aquela família. No lar de Ana, que nós lemos o texto, houve brigas. A Penina, outra esposa de Ana, outra esposa de Eucana, ele era rival e zombava dela porque não podia ter filhos. Todas essas mulheres sofreram, todas essas mulheres enfrentaram o peso de não poder ter filhos. No caso de Isaac e de Rebeca, durante 20 anos eles oraram para que Rebeca pudesse ter filhos. Deus ouviu a oração de Isaac. Todas essas mulheres foram abençoadas com a superação da infertilidade. Todas essas mulheres foram agraciadas com a bênção de serem mães, a despeito de todo o sofrimento que o período sem filhos trouxe sobre cada uma delas. Deus tinha, além de tudo isso, propósitos especiais para cada um desses filhos. Todos eles foram homens extraordinários na história da redenção e tiveram um impacto importante naquela caminhada que nos levava até Jesus, o filho de Maria. Mas nós não podemos deixar de perceber o fato de que muitas outras mulheres na Bíblia e até os dias de hoje terminam as suas vidas sem poderem ter filhos. Algumas por não terem se casado, algumas por não terem se dedicado a ter filhos no momento fértil, no momento apropriado, algumas porque, de fato, fisicamente, Deus não lhes deu esta possibilidade. Certamente este é um grande sofrimento. Quando nós ouvimos dizer que Deus não permitiria que ninguém fosse infértil no nosso meio, quando nós ouvimos dizer Deus os abençoou e disse sejam fecundos, e quando eu me deparo com essa situação, mas eu não posso ter filhos, certamente isso é motivo de tristeza, de dor e de sofrimento para aquelas famílias que passam sobre isso. Mas no caso de Rebeca, nós vemos um outro aspecto deste sofrimento.
Os filhos, diz o texto bíblico, brigavam tanto no seu ventre que parecia que ela ia morrer. Em Gênesis 25, 22 é dito assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. As complicações da gravidez são muitas. Deus permite que tenhamos a bênção de gerar filhos, de conceber, mas isso não encerra, isso não elimina os sofrimentos e as dores que mulheres estão sujeitas por causa do pecado. Nós podemos citar os abortos. Quantas vezes a gravidez começa e não permanece, não se firma, e a frustração de não conseguir levar a gravidez adiante traz grande tristeza para as famílias, grande tristeza para os casais. Nós podemos citar também as gravidezes de risco. Quantas situações, filhos estão em perigo, os bebês estão em perigo, quantas situações as mães estão em perigo, e é necessário cuidados especiais para que esta gravidez e para que essas vidas sejam preservadas. No caso de Raquel, nós encontramos essa dificuldade tão grande que ela morre no parto do seu segundo filho, Benjamim. Ter filhos, gerar filhos, é uma grande bênção, mas nós encontramos mulheres morrendo por conta disso. Morrendo em função destas complicações e dessas tristezas. Nós temos as más formações. Por vezes, aquela criança gerada tem alguma doença, tem alguma enfermidade, tem alguma deficiência. E certamente, apesar do amor, de todo o carinho que nós possamos expressar por essas crianças, por essas famílias, há um sentimento de pesar, um sentimento de luta, um sentimento de decepção quando essas coisas acontecem. É necessário que haja um cuidado, é necessário que haja um amparo para essas famílias, porque elas de fato estão enfrentando um sofrimento, uma tarefa, uma atividade mais pesada do que muitas famílias, do que muitos estão passando. E nós podemos citar, durante a gravidez, as próprias complicações do parto. Aquele momento onde as coisas não acontecem como deveriam, onde o bebê não está na posição que deveria, onde a dilatação não acontece como deveria, e tantas são as coisas que preocupam. Esse contexto é interessante porque os confortos da modernidade, os equipamentos, o conhecimento biológico, os remédios, as cesarianas, fizeram a gente pensar que nós estamos no controle desses eventos. E de que a gravidez é um assunto resolvido, um assunto tranquilo, é alguma coisa que acontece naturalmente, a hora que a gente quiser. Mas muitas vezes essas situações confrontam a nossa incapacidade, a nossa impotência, a nossa dificuldade de lidar com estes eventos. No passado era mais comum vermos a gravidez como alvo das nossas orações. Se você usar, por exemplo, o matiz católico, você vai se lembrar, por exemplo, da Nossa Senhora do Bom Parto. Por quê? Nossa Senhora, né? Porque a Virgem Maria estaria associada a um momento deste. Se é tão tranquilo. Não, não é tão tranquilo. É um dia de dor, é um dia de dificuldade, é um dia de risco, é um dia de virada na vida das pessoas. E nós deveríamos ver, como no passado, o nascimento de uma criança não como algo do dia a dia, não como algo corriqueiro, mas como um milagre. Como uma graça de Deus, que sustentou a vida de uma mulher durante 9 meses, abençoando de forma maravilhosa aquele ventre, abençoando de forma maravilhosa aquele feto, fazendo com que ele crescesse e fosse formado de modo assombroso, como diz Davi, e que esse bebê, então, pudesse ganhar a luz do dia e se tornar alguém debaixo dos cuidados e da luz do Senhor, como a humanidade é. Devemos ser, nesse sentido, mais preocupados com a gravidez, orando, ajudando,
amparando as nossas irmãs que estão passando por este momento, preocupados para que elas possam enfrentar este momento, sendo abençoadas por Deus e não venham a enfrentar as dores e as tristezas. Deveríamos celebrar, como fazemos, com mais intensidade o fato de Deus nos dar filhos, deles estarem correndo no nosso meio, deles estarem crescendo com saúde, deles poderem se desenvolver. Não é natural, não é comum, não é o que o mundo, na sua condição caída, na sua condição amaldiçoada, tem a oferecer para nós. E mães sabem muito bem quanto trabalho, quantas noites de sono, quantas preocupações no hospital, quantas coisas são requeridas para que a gente possa cuidar destes filhos. O pecado trouxe isso sobre nós, um peso, uma tarefa, temores, medos muito grandes. Mas os sofrimentos das mães não param por aí. E apesar de todos esses perigos, Eva adquiriu um filho com o auxílio do Senhor. Adão celebrou aquele dia, chamou-a de Eva porque ela era a mãe de todos os seres viventes. Ele viu o grande privilégio, ele sabia que isso não era normal. A fertilidade, gerar uma criança e dar uma criança à luz, era uma bênção de Deus. Era a bênção de Deus da criação, sendo novamente, sendo confirmada na vida deles. Eles pecaram, eles se afastaram do Senhor, eles foram expulsos do Éden, mas o Senhor estava lhe dando filhos. O Senhor estava abençoando. Quem sabe este menino poderia ser aquele que esmagaria a cabeça da serpente e faria com que eles pudessem voltar à plena comunhão com Deus. Um outro filho nasceu Abel. Eles estavam crescendo, eles estavam multiplicando e certamente os sinais da bênção de Deus se manifestavam naquela família. Mas então, depois de algum tempo, Eva passou a maior dor que uma mãe pode passar. Ela viu um filho seu, ser assassinado. E viu o seu outro filho ser o assassino. Não, a dor do parto não é nada perto da dor de perder um filho. E nós sabemos o quanto que isso nos preocupa. E o quanto que isso está ao nosso redor. Quantas são as preocupações em relação à violência, à maldade dos homens? Quantas vezes as enfermidades estão ali, prestes a tirar a vida dos nossos filhos? Quantas mães passam por esta dor tremenda? De ver a sua criança, de ver o seu adolescente, de ver o seu jovem sendo ceifado deste mundo, sendo tirado dos seus braços. Isso também aconteceu por causa do pecado. Isso também torna a maternidade alguma coisa extremamente séria, extremamente importante. Essa semana nós estamos lamentando a morte de uma adolescente, uma igreja presbiteriana lá em Uberaba, assassinada numa discussão com outro jovem, também membro de uma outra igreja presbiteriana. Certamente uma tragédia e algo que marca definitivamente a vida daquelas famílias. Um dos filhos foram mortos e o outro é o assassino. Famílias crentes, membros de igreja como nós, igrejas como a nossa, estão enfrentando esta dor, esta tristeza, esta angústia que Eva experimentou, que outros no passado experimentaram por causa dos seus erros, por causa dos pecados de Isaac e Rebeca. Esaú e Jacó quase chegaram à mesma condição. Esaú se decidiu matar o seu irmão tão logo seu pai morresse. Não deixaria seu irmão viver por conta das afrontas que haviam sido cometidos contra ele. A dor de perder um filho é uma das coisas mais terríveis que uma mulher pode experimentar. E o povo de Deus passou por isso. Passou por isso no Egito, quando o faraó pegava os meninos e mandava-os jogar nos rios, no rio Nilo. Passaram por isso lá, quando Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém. O povo de Deus passou por essas angústias. Jeremias 31, verso 15 diz: assim diz o Senhor,
ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. A morte de Abel certamente é algo que marcou profundamente o coração de Eva, trouxe tristeza profunda àquela mãe. Como a mãe desta moça que eu lhes mencionei, ela é nossa aluna, e nós fizemos contato, nosso diretor fez contato com ela, e na sua mensagem de despedida ela diz: a minha filha serviu ao Senhor durante até o último dia da sua vida, e eu vou me encontrar com ela na glória. Mas o que dizer daqueles filhos que estão se afastando dos caminhos do Senhor, estão trilhando por caminhos que vão levá-los à morte eterna? A dor de perder um filho é terrível, mas de ver um filho ser reconhecido como do maligno, porque assassinou o seu irmão, é a mais eterna, mais duradoura e mais significativa das dores. Ver os nossos filhos se desviando da fé, os nossos filhos praticando aquilo que desonra a Deus, ver os nossos filhos andando por caminhos que levam à destruição e à morte, se tornando, praticando frutos dignos da condenação e do inferno, daquelas coisas que Deus disse, não vão entrar no reino do céu, aquilo que essas coisas praticam. Quantos pais, quantas mães têm sofrido isto, têm enfrentado isto, essa dor, essa dificuldade por causa do pecado. Todas essas coisas fazem a gente perceber que, de fato, ter filhos é uma tarefa árdua. É alguma coisa muito perigosa. É alguma coisa que traz muitas dores e tristezas, alguma coisa cheia de sofrimentos e de frustrações. Foi isso que o nosso pecado trouxe sobre nós. Assim, não é de admirar que nós não temos desejado com tanto afinco esta bênção que Deus diz: vocês serão fecundos. Nós não temos desejado com tanto empenho formar famílias e procurar nessas famílias a criação de filhos e a geração daqueles que o Senhor tem trazido. Nós sabemos as dores, sabemos os perigos, sabemos o custo, sabemos a dificuldade que isso tem, e isso vem ao nosso coração e nos faz relutar. E nos faz pensar como o mundo pensa. Talvez seja melhor deixar para depois. Faz-nos pensar como o mundo pensa, talvez não seja o momento certo. Nos faz pensar como o mundo pensa, filho só dá trabalho, tristeza, onde eu estava com a cabeça quando eu fui gerar esta criança? Nós não temos condições, mas Deus tem chamado o povo de Deus a pensar de forma diferente. Ouçam os meus mandamentos, ouçam os meus estatutos, e não vai haver no meio de vocês quem seja infértil. Aqueles que só pensam em si mesmos, aqueles que querem conforto, aqueles que querem apenas curtir esta vida, chegam facilmente à conclusão de que é melhor não ter filhos. Por isso, é tão importante aquilo que Deuteronômio 7 diz para nós. Se vocês ouvirem a voz de Deus, vocês vão usufruir das bênçãos da paternidade e da maternidade. O Evangelho, a palavra do Senhor, anuncia que Jesus Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados e das nossas consequências malignas. Os problemas que nós temos na criação, na alimentação, na educação dos nossos filhos, os problemas que nós temos no sustento da nossa família, do nosso trabalho, os problemas que nós temos quando os nossos filhos são enfermos, a luta e a dor que nós temos quando não podemos gerar filhos, ou quando nós geramos filhos com necessidades especiais, ou quando nós vemos os nossos filhos serem levados pela violência, e pior ainda, serem levados por Satanás. Quando nós olhamos para todas estas coisas, nós encontramos no Evangelho, nós encontramos na palavra de Deus a resposta como lidar com essas coisas. Não são os pensamentos, não são os propósitos, não são os ideários deste mundo que vão nos livrar destes sofrimentos. Eles só vão aumentar se andarmos por estes caminhos. Deuteronômio 7 nos diz: escute o que Deus tem a dizer, e vocês verão a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção de gerar filhos, e
como Deus há de cuidar de vocês. Vamos voltar ao texto de Jeremias 31. Lá Jeremias 31, 15, fala, né, do choro inconsolável de Raquel por causa dos seus filhos que já não existem. Mas o texto continua, abra lá, Jeremias 31, os versos 16 e 17. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Para aquela mulher inconsolável, a palavra de Deus diz: há esperança para o teu futuro. Como é que lidamos com estas coisas? Como é que vocês, mães, podem lidar com os tropeços, as dificuldades, os dias difíceis, os dias de dores que os seus filhos, os atos deles, as necessidades deles trazem sobre vocês? Vocês pais, vocês avós que enfrentam estas coisas, como poder lidar com esta privação, com a situação financeira, de olhar para a mesa e não ter como dar um alimento para os nossos filhos, de olhar para o Estado e não saber onde matricular o nosso filho na escola, todas essas preocupações, como lidar com a violência que há no mundo. Quando todas essas perguntas vierem à nossa mente, nós devemos ouvir a voz do Senhor que diz: há recompensa para o seu trabalho, há uma esperança para o seu futuro, e ao Senhor quem diz. É com os nossos olhos postos no Senhor, é com os nossos ouvidos voltados para eles que nós seremos pais, que nós seremos mães bem-sucedidas, porque é a bênção do Senhor que se estabelece sobre a nossa família. Foi Ele quem disse: seja fecundo. Foi Ele quem disse: cresça, multiplique, encha a terra, domine sobre ela. É a palavra do Senhor quem nos traz esta segurança, quem nos traz esta riqueza, quem nos traz esta paz. Ao invés de ouvir as sugestões do mundo sobre os filhos, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre a felicidade, sobre o êxito, sobre o sucesso, ouça o que Deus tem a dizer. E quando seu coração estiver angustiado, quando seu coração estiver aflito, então você se volta ao Senhor e vai ouvi-lo dizer a respeito das suas dificuldades. A esterilidade, como eu disse, era uma das grandes tristezas em Israel, uma das grandes dificuldades. Mas veja o que Isaías 59 diz a essas mulheres que não tiveram filhos, ou aquelas que são solteiras. Mais adiante o texto vai falar daquelas que são viúvas, inclusive. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Nós vemos Ana cantar quando deu à luz. Nós vimos Maria cantar quando deu à luz. Mas nesse futuro glorioso da obra da redenção, aquela que não deu à luz vai cantar também. Uma alegria está ali. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeça. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Como dizer por uma mulher que não teve filhos, canta alegremente? É possível prometer ou esperar que depois de 20 anos, como aconteceu com Rebeca, ela venha a ter filhos? Deus poderia ter prometido isso, como fez com Rebeca. É possível dizer à solteira que o Senhor está preparando um marido para que ela possa se casar e constituir família e gerar filhos? Também é possível dizer isto, e o Senhor fez isso muitas vezes. Mas a promessa é para aquela que não teve filhos, para aquela que não passou pelas dores de parto, para aquela que não está casada, para aquela que está solitária, e diz: abra
as portas da sua casa, aumente o espaço da sua mesa, alargue o espaço do seu quintal, porque os seus filhos serão mais numerosos do que aqueles que foram gerados por você. O desafio aqui é perceber que na obra da redenção, o trabalho de gerar filhos vai além da constituição material, biológica ou física. A bênção de Deus da fecundidade não é apenas ligada àquela que gera crianças, mas está ligada, como nós vimos, a criar estas crianças e orientar essas crianças no caminho, na direção do Senhor. Na linguagem popular se diz, pai é quem cria. E na linguagem bíblica, ela nos faz observar esta realidade. Se você estiver com o seu coração aberto, se você quiser dar o testemunho do Senhor, se você quiser levar o evangelho do Senhor a outras pessoas, você terá filhos incontáveis. O tema da adoção é um dos grandes temas das Escrituras. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Ser pai e ser mãe é mais do que gerar filhos, é mais do que ter crianças. Ser pai e ser mãe é saber que Deus nos colocou no mundo para que nós pudéssemos fazer com que as pessoas pudessem conhecê-lo e para que fôssemos instrumentos dele, para que a vida eterna fosse gerada na mente e no coração daquelas pessoas. Ana diz, o Senhor tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. A ordem invertida, se você prestar atenção. Nós fomos chamados no Evangelho, no poder de Deus, a ressuscitar mortos, a gerar filhos espirituais, a fazer com que os nossos filhos biológicos, sim, conheçam o Senhor, cresçam, não sejam filhos para calamidade e possam então ser instrumentos e bênçãos de Deus. Mas alarga, diz o texto bíblico, as portas da tua casa, alarga o espaço da tua casa, porque os filhos da vizinha também podem ser seus filhos, porque os seus sobrinhos também podem ser seus filhos, porque você é ainda solteiro, você é avó, você é avô, você é adolescente, você pode ter filhos quando você se dispuser a compartilhar do Evangelho e trouxer alguém para ouvir a palavra de Deus, então você será pai de alguém, você será mãe de alguém, você terá a bênção de gerar uma vida que salta para a vida eterna. Nós devemos lembrar que no Evangelho nós somos levados a cuidar e a responder não apenas pelos filhos que nós geramos, mas olhar ao redor para todos aqueles que precisam do cuidado de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus e levá-los a conhecer o Pai Celestial. A fertilidade, a fecundidade, a expansão da família faz com que, sim, eu treine na minha casa. E é isso que ser mãe dá a você. A percepção de que você precisa cuidar de alguém. A percepção que você precisa olhar para alguém. A percepção de que tem alguém dependendo de você o tempo todo. A percepção que você tem que educar essa pessoa no caminho do Senhor. A percepção de que você precisa orar para que ele seja fiel a Deus. A percepção que você precisa saber com quem ele está andando, se essas amizades são boas. A percepção que você tem que corrigir, que tem que acertar. Muitas coisas são demandadas das mães, muitas coisas são demandadas dos pais em relação aos seus filhos. E então treinamos em casa e descobrimos que o filho do vizinho também precisa das nossas orações, também precisa das nossas correções, também precisam ser trazidos à igreja, também precisam ser orientados nos caminhos do Senhor. Alarga a sua tenda, seja fecundo, multiplique-se. Traga os seus sobrinhos, tragam os filhos dos vizinhos, saiam pelas ruas, disse Jesus, tragam as crianças, tragam até ele aqueles que precisam ouvir, não importa que idade seja, jovens, velhos, crianças, precisam ouvir de Cristo e você, crente no Senhor Jesus, pode gerar filhos para a eternidade. O louvor, a alegria de poder conduzir alguém aos pés do Senhor, é aquilo que a bênção de Gênesis 1 traz para nós. Quando nós somos contaminados pela mentalidade do mundo, nós dificultamos e problematizamos ter filhos,
É uma loucura, é um problema, é um peso, é uma dificuldade. Mas este é apenas um dos sinais daquilo que Satanás está fazendo com a nossa mente e o nosso coração. Porque nós dizemos as mesmas coisas sobre evangelizar, sobre discipular. Ninguém vai ouvir, ninguém vai crer, ninguém vai atender. Mais são os filhos da mulher solitária do que os da mulher casada. Você que é pai, você que é mãe, tem sim uma grande responsabilidade em cuidar dos seus filhos, mas não é aqui que termina a responsabilidade de vocês. É por isso que nós chamamos as crianças de nossos filhos. Porque todos nós somos pais dessas crianças. Porque todos nós temos que zelar pela sua vida espiritual, todos nós temos que buscar levá-los ao conhecimento de Cristo, embora não foram gerados no nosso ventre, como diz Isaías 54, essas crianças precisam dos nossos cuidados, das nossas orações. O Salmo 78 diz, nós não encobriremos aos filhos deles, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É assim que surgem as mães e pais espirituais. É assim que surgem, na linguagem nossa corrente, os tios e as tias, aqueles que servem como mães e como pais para nós, e que talvez não tenham passado pela experiência de gerar filhos ainda, ou jamais possam passar por ela por alguma razão, por alguma limitação que o pecado trouxe sobre nós, mas que não estão ausentes, que não estão afastados desta missão, dessa gloriosa missão de gerar, de cuidar, de conduzir filhos ao reino de Deus. Paulo fala que ele orava pelas igrejas e por elas sentia novamente dores de parto. Novamente ele sentia o peso de cuidar das igrejas para que elas não se desviassem. Essa é uma forma também como Deus nos abençoa para que a gente seja fecundo. Assim como nós somos estimulados a gerar filhos, formar famílias, a ter filhos, e cada um de nós deve celebrar a vida, celebrar a bênção e desejar e almejar a maternidade, nós também devemos, da mesma forma, ou de forma ainda mais intensa, gerar filhos espirituais. Gerar os nossos próprios filhos, levar os nossos próprios filhos aos pés de Cristo, mas chamar outros, desejar ver outras pessoas nascendo no reino de Deus, nascendo de novo, pelo intermédio do nosso testemunho. E como igreja, como congregação que somos, nossa alegria, a nossa exultação fará com que a posteridade daqueles que assim se dedicarem fará com que as cidades assoladas sejam povoadas. Aquilo que está abandonado se encha de gente. E é isso que fazemos, tanto quando geramos filhos naturais, quanto geramos filhos espirituais. Devemos desejar isso. No momento em que celebramos, que agradecemos a Deus pela vida das mães, valorizamos este ministério. Valorizamos essa missão. Reconhecemos aquelas mulheres que, temendo a Deus, estão buscando conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas não fazemos só isso. Nós nos comprometemos também como pais, como mães, ou na nossa linguagem, como os tios, a cuidar desses pequeninos, desses jovens, desses adolescentes, para que eles possam servir ao Senhor. As mais velhas ajudando as mães mais novas a aprenderem a cuidar da sua casa, a darem conta de todos esses desafios, todas essas demandas que o lar exige. Nós nos empenhamos em ajudar uns aos outros, como a Bíblia diz. E então a celebração não será apenas um dia, não será apenas uma data, não se limitará a um almoço em família, mas será um motivo de culto, de adoração e de louvor constantes, porque o Senhor tem nos abençoado com filhos naturais. Mas o Senhor, mais ainda, tem nos abençoado com filhos espirituais. A promessa de Isaías 65 é que quando o Senhor criar novos céus e nova terra, quando a bênção do Senhor for completa, nós não geraremos filhos para a calamidade. Nós almejamos esse dia.
em que todos os nossos filhos naturais e espirituais estarão diante do Cordeiro, celebrando, como Ana fez, como Maria fez, a salvação e a graça que Deus derramou sobre eles. Eu queria então que a gente, pensando nisso, cantasse o hino 397.